Boa noite! O nosso seminário tem como título Seis Sigma e o grupo é composto por mim, Anive, pela Beatriz, pelo Bruno, pelo Matheus e pelo Nicolas. O nosso seminário será dividido da seguinte forma: primeiro vamos falar sobre a definição, em seguida objetivos, um pouco da história, mencionar os belts da metodologia e por fim vamos mostrar um exemplo da aplicação dessa metodologia. Six Sigma ou Seis Sigma é uma metodologia da área da qualidade. Ela pode ser utilizada para identificar e implementar melhorias nos processos das organizações. Então, o funcionamento dessa metodologia ele pode ser determinado da seguinte maneira: definição de objetivos e metas e planos de ação específicos que possibilitem que esses objetivos sejam alcançados. Esse método ele pode ser dividido em 5 etapas. A etapa 1 seria a definição, onde nós definimos o que se espera do projeto. Já a etapa 2 seria a medição, onde ocorre a obtenção de dados sobre o processo. A etapa 3 seria uma análise, onde nós identificamos as causas raízes do problema. A etapa 4, uma melhoria, onde nós propomos uma solução para cada causa raiz identificada. E, por fim, a etapa 5, o controle, onde nós monitoramos os resultados alcançados. Sendo assim, essa metodologia trabalha com 3 grandes objetivos, que são redução de custos, otimização de produtos e processos e incremento da satisfação do cliente. O surgimento da metodologia Seis Sigma se deu recentemente, mais precisamente em 1987. Porém, a existência de alguns marcos históricos tornaram possível o desenvolvimento do que ela é hoje. Dentre os acontecimentos, podemos citar o aperfeiçoamento da curva de distribuição normal por Gauss. Essa curva também é conhecida como curva de Gauss, devido a esse feito. Em 1900, temos as origens da aplicação de uma espécie dessa metodologia, aplicada na cervejaria Guinness, com o objetivo de melhorar a qualidade e consistência de sua cerveja, aplicando a metodologia inicialmente em um pequeno lote de cerveja e usando a fórmula para ser aplicada a toda a produção. Já em 1924, Walter Stewart unifica as disciplinas de estatística, engenharia e economia, introduzindo o gráfico de controle com o objetivo de distinguir o que é variação normal e o que é variação atípica, atribuída a causas especiais. E o seu trabalho de controle estatístico de processo, mais conhecido como CEP, demonstrou como é importante reduzir a variação e ajustar o valor central do processo para aumentar a qualidade do resultado final. Agora, já na década de 80, surge na Motorola a necessidade de uma nova escala de medição de níveis de qualidade, pois os níveis de qualidade tradicionais não eram suficientes e que o padrão a ser alcançado seria o defeito por milhão de oportunidades, também conhecido como DPMO. A empresa Motorola construiu uma metodologia própria e estimulou a mudança cultural necessária para implantar essa prática, gerando resultados financeiros expressivos, Uma economia de, por exemplo, de mais de 16 bilhões de dólares. E o termo Seis Sigma é atribuído a Bill Smith, que é um engenheiro da Motorola responsável pelo desenvolvimento dessa iniciativa estratégica lá em 1987. A nomenclatura Seis Sigma tem origem na própria estatística, onde a letra grega sigma representa a medida da variação do processo fabril, também conhecida como desvio padrão do valor almejado. Estatisticamente, 6 sigma significa que, em uma distribuição normal centralizada, podem ser encontrados 6 desvios padrões entre a média e o limite inferior da especificação, e mais 6 desvios padrões entre a média e o limite superior de especificação, resultando em 1,2 defeitos por bilhão de oportunidades. Aqui é mostrado um exemplo desse tipo de gráfico de distribuição normal centralizada.
e os níveis 6 sigma entre a média e os limites de especificação, a qual podem ser referentes à dimensão de uma peça mecânica, por exemplo. A longo prazo, é difícil manter um processo centralizado conforme pressupõe essa distribuição normal. Por essa razão, adotou-se o deslocamento a partir da média nominal de 1,5 desvios padrões. Sendo assim, um processo pode ser considerado 6 sigma ao atingir 4,5 desvios padrões entre a média e o limite inferior de especificação e 4,5 desvios padrões entre a média e o limite superior de especificação. Dessa forma, como pode ser visto no gráfico mais uma vez, quando a curva se aproxima do 4,5 sigma na esquerda e na direita, os defeitos praticamente se estabilizam e se aproximam a zero, atingindo um alto grau de qualidade. Em resumo, o 6 sigma é uma abordagem sistemática para centralizar o processo e reduzir a variação, o que consequentemente gera redução de defeitos no produto, como é mostrado na imagem. Dentro da metodologia 6 sigma, encontram-se os belts, que são os níveis de certificação que o indivíduo tem acesso para que possa aplicar a metodologia. Então, o White Belt e o Yellow Belt são os níveis introdutórios para essa metodologia. Um profissional que é capacitado como White Belt, ele tem a formação considerada básica, então ele pode atuar como auxiliar em projetos 6 sigma. Já os profissionais capacitados como Yellow Belt têm um conhecimento um pouco mais aprofundado, então eles estão aptos a atuar em projetos de baixa complexidade e que tenham uma implementação rápida. O Green Belt é o nível de certificação mais aprofundado que os dois anteriores. Então, ele permite que o profissional se capacite com um grau de profundidade maior ainda nos conceitos e práticas da metodologia. Sendo assim, a partir deste nível, o profissional está apto a conduzir projetos de média complexidade. Já o Black Belt é a certificação mais alta e ela é obtida por quem quer se tornar especialista no assunto. Então, os profissionais certificados com esse nível de conhecimento lideram as equipes responsáveis pelos processos de melhoria. Eles também estão aptos a conduzir projetos de grande complexidade e com um longo tempo de duração. O Master Black Belt tem conhecimentos bastante aprofundados, assim como o nível Black Belt. O que diferencia os dois níveis é a experiência. O Master ele possui uma experiência acumulada e uma posição que demanda uma grande habilidade de liderança, envolvendo gestão de pessoas e um sólido conhecimento técnico do assunto. No nível Champion, nós já temos um profissional influente e é ele que realiza a supervisão e apoio aos projetos de melhoria de processos. Em outras palavras, é esse profissional que tem em suas mãos a orientação estratégica. O seu suporte é fundamental para remover impedimentos que fogem da alçada dos Black Belts para o bom andamento dos projetos. E ele também pode se responsabilizar por garantir treinamentos e mentoria para os colaboradores. Dessa forma, ele promove a continuidade da cultura de melhoria contínua. Por fim, o último nível é o sponsor, onde na grande maioria das vezes é o principal executivo da empresa. É ele quem define as diretrizes gerais da implementação da mentalidade 6 sigma e, além disso, é de responsabilidade dele garantir que os projetos estejam sempre alinhados com o planejamento estratégico da organização. Para exemplificar a aplicação do 6 sigma, vamos apresentar o artigo Reducing VAP with Six Sigma, da Trau et al., publicado por Nursing Management em 2004, realizado no Hospital St. Francis Medical Center, que é filiado com a Universidade de Medicina de Illinois, utilizou da técnica para reduzir 50% o número de casos de pneumonia associada à ventilação mecânica, em um período de 1 ano. A primeira etapa é a definição do que se almeja com a metodologia. Como haviam muitos pacientes na UTI neste centro, reduzir o número de casos de pneumonia associada à ventilação mecânica é um projeto estratégico que visa a redução de complicações de casos. Na segunda etapa, a de medição, a equipe foi selecionada a partir de vários departamentos, com causas raízes e soluções ainda desconhecidas. Os membros incluíam o residente-chefe cirúrgico de traumas, um terapeuta respiratório,
enfermeiros da neuro-UTI e UTI cirúrgica e gestores de casos dos departamentos cirúrgico, de traumas e pulmonar, além de alguns outros membros ad hoc. A líder do time, uma enfermeira de emergência e traumas Black Belt na metodologia Six Sigma, facilitou o projeto. Os membros buscaram dados sobre o tratamento de pneumonia de pacientes de trauma na literatura para ajudar a identificar as causas da PAVM. Coletaram-se também dados de retrospectivos prontuários de paciente como base, além da observação direta dos pacientes e o benchmarking, um processo de pesquisa a fim de comparar os dados e ações da instituição aos demais hospitais líderes no país. Seguindo a análise de causa e efeito, aqui representada por um diagrama de Ishikawa, os membros coletaram dados adicionais de áreas específicas de cuidado de pacientes, para validar as causas raiz, incluindo observação direta da higienização das mãos dos funcionários e uso do espirômetro de incentivo pelos pacientes. O time estabeleceu 5 causas raízes validadas para PAVM em pacientes de trauma do centro médico, sendo elas problemas de manejo de vias aéreas, identificação de pacientes sob risco, comunicação inadequada entre os funcionários da saúde, falta de padrões estabelecidos de cuidado e problemas de conformidade, e higienização inadequada das mãos. A quarta etapa seria a de melhoria. A partir das informações coletadas, das análises, comparações e conhecimento técnico da equipe, ela chegou em uma solução simples de fácil implementação que iria focar nas raízes do problema e a nomeou de Solução de Gestão de Cuidados HMO. O H, relacionado a Head of Bed, significa que os pacientes deveriam ser mantidos com a cabeça elevada a 30 graus ou mais, sendo decisão do médico. Ângulos de acrílico foram colocados nas camas que estavam com as marcações de grau apagadas. M, para mobilidade, que toda hora par, o responsável deve ajudar o paciente a se mover. E O, relacionado a cuidado oral, significa uma série de cuidados higiênicos com o equipamento da intubação, como o uso de haste de algodão para higiene toda hora par e troca de equipamentos em intervalos pré-definidos. A quinta etapa seria de controle. A equipe selecionou o centro cirúrgico como piloto, pois é a unidade que admite mais pacientes em estado crítico. E como essa unidade divide a sala de suprimentos e o mesmo gerente de cuidado ao paciente com as UTIs, elas também foram utilizadas nessa etapa. Iniciou-se a implementação do HMO em dezembro de 2002, com presença 24 horas nos primeiros dias da equipe do projeto e um responsável pelos cuidados orais, além de implementar um prontuário em conjunto com as melhorias para monitoramento de performance. A equipe e o representante colaboraram para analisar, alterar e melhorar o kit de cuidados orais, além de integrar a família e o paciente no processo de higiene dos equipamentos. Dentro de 2 meses de implementação, as mudanças do HMO foram aplicadas em todas as UTIs do hospital, com uma resposta positiva dos pacientes, que em sua maioria pediram para continuar o mesmo cuidado com a higiene oral após alguma transferência. O sucesso da solução HMO pode ser visto nos dados coletados na tabela ao lado, que em 2 anos apresentou redução de 54% nos casos de PAVM no centro cirúrgico e 33% de redução nas UTIs. E como última etapa da metodologia Six Sigma, responsáveis foram designados para monitorar a variação de casos de PAVM e seguir o plano de gerenciamento de processo, que forneceu cronograma de monitoramento e guias para ações corretivas caso necessário, concluindo assim que a metodologia fornece uma estrutura e ferramentas para sustentar os aprimoramentos com o passar do tempo. Aqui estão as referências utilizadas. Muito obrigado a todos.